Pessoal, eu não tava esperando fazer esse vídeo essa semana, porque eu iria esperar até o episódio da semana que vem. Só que depois desse episódio 5, aqui ó, Minhas Aventuras com Superman! Que episódio bom! Que episódio bom! Continua excelente e o episódio dessa semana é o melhor episódio do desenho até agora. E bem, a gente chegou no episódio 5, vão ser 10 episódios, ou seja, metade da temporada. E com 5 episódios nesse momento, sendo que o 4 e o 5 foram os melhores, e a série tá nessa ascensão, até onde esse desenho do Superman vai chegar? Se manter essa qualidade aí, olha, a gente vai estar falando aí de um dos melhores desenhos do Superman de todos os tempos. Então, no vídeo de hoje, vamos conversar bastante sobre o episódio 5 e até onde essa série pode chegar. E as referências, hein, DC? Tô de olho, tô de olho. Muito bem, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, comentem aqui se vocês acham que Minhas Aventuras com Superman tem que ter os bonequinhos. Onde estão os bonequinhos de Minhas Aventuras com Superman? Saudades de uma época que passava um desenho na televisão e aí a gente tinha todo o merchandising junto com o desenho pra, pagar o desenho. Olha, eu acho que caberia bem aí uns bonequinhos aí de Minhas Aventuras com Superman, hein? Comentem aí se vocês querem bonequinhos do Superman. Mas enfim, vamos falar aqui do episódio 5. Primeiro assim que o título desse episódio já é 10 de 10. Ignora o título em português, que eles colocaram Homens Mentem. Não, o título original é You Will Believe a Man Can Lie. E aí vem a genialidade, aí vem a referência. Como você vai acreditar que um homem pode voar? Que é a frase histórica lá do marketing do Superman 1 do Christopher Reeve e do Donner. Só por esse título do episódio, já dava pra prever que seria um negócio espetacular. Como foi? Foi o melhor episódio do desenho. Eu já tinha achado o episódio 4 o melhor. Só que aí veio o Homer Simpson na minha vida e falou, o melhor episódio até agora. E dito e feito, veio o episódio 5 é melhor. A gente começa esse episódio e a história já deixa bem claro qual que é o objetivo de cada um dos 3 protagonistas. A Lois quer desvendar a identidade secreta do Super. O Clark quer contar pra Lois que ele gosta dela. E o Jimmy só quer se reunir com seus amigos pra fazer o acampamento lá pra caçar o pé grande. Pela primeira vez no episódio, a gente vai ter um dos personagens protagonistas deslocados, com a trama dos outros 2 episódios. O Jimmy meio que fica de escanteio e ele sente isso, só que num primeiro momento ele não quer mostrar que ele sente. Enquanto que a Lois e o Clark vão ficar juntos praticamente o episódio inteiro, mas com a Lois, querendo fazer essa pegadinha para descobrir a identidade secreta do Superman. E esse episódio tem várias coisas que dá para elogiar. Mas eu acho que assim, a primeira coisa que pra mim chama a atenção nesse episódio é o nível da interação, de novo, entre os 3, e até mesmo com o Jimmy Olsen, que não aparece tanto no episódio, e ele tá deslocado numa subplot dele, mas é impressionante como que as histórias dos outros personagens afetam o Jimmy, e isso desencadeia a própria história dele. É tudo muito bem amarradinho. E a gente tá falando de um episódio de 20 minutos. Não é assim tão fácil de fazer isso. E é exatamente por isso que cada cena é importante você fazer alguma coisa com esses personagens. E os escritores, eles sabem disso. Eles sabem que tem que aproveitar cada segundinho, pra conseguir desenvolver esses personagens. O foco e a dedicação de Minhas Aventuras com Superman pra desenvolver esse trio é admirável. É inacreditável como que eles conseguem manter o foco o tempo todo, mesmo quando o Superman tem que fazer coisas de Superman. Por exemplo, tem um pedaço ali do episódio que o Clark consegue um rádio da polícia, e com o rádio, como ele se importa muito com o bem-estar das pessoas, ele tá sempre respondendo todas as ocasiões da polícia. Seja resgatar um gato, um carro que tá caindo num buraco, qualquer probleminha ele tá resolvendo. Só que enquanto a gente vê que o Superman tá fazendo isso, a Lois também tá com seu plano de tentar chegar até o Super e convencer o Super a dizer que ele é o Clark. Porque a Lois tem certeza que ele é o Superman. Mas é como ela disse no episódio, eu tenho 99% de certeza, preciso ter 100%. E a única forma dela ter 100% de certeza é se ela fazer com que o Clark conte, o Super conte, ou ela pegar no ato, da troca do uniforme ou usando os poderes. E é isso que torna esse episódio engraçado. Inclusive, esse episódio vai usar aquela trope de 2 pessoas que se importam muito, presas numa algema. E quando isso aconteceu, eu pensei bem assim, vai ficar isso daí no episódio inteiro, eles vão ficar indo de um lado pro outro e vai ter essas piadinhas da algema aí, que pelo menos pra mim são um pouco cansadas. Porque eu já vi isso 300 vezes em outros desenhos animados. Só que aí, imediatamente, o desenho me deu um soco na cara. Porque eles usam a algema e colocam o Superman e a Lois no meio de uma cena de ação, e geralmente esse tipo de desenho, quando tá acontecendo isso,
recorre à comédia, de que um personagem mais poderoso, como por exemplo o Superman, teria dificuldade, né, na hora de enfrentar os bandidos ali. E o desenho, ele me surpreendeu porque ele meio que faz uma dança, é um momento meio romântico entre o Super e a Lois, e é extremamente criativo o jeito que eles elaboram tudo ali, porque é uma cena de ação, mas é uma cena de romance entre os dois, um momento fofo entre eles, né, digamos assim. E você tá aproximando os personagens, tendo um momento muito único, diferente entre eles, e eles fazem as duas coisas na maior facilidade, de um jeito orgânico. Então, até quando eles recorrem a um trope da algema, eles invertem isso, fazem o que eles queriam fazer ali, que era a dança, muito criativo. Porque assim, ó, pelo menos na minha cabeça, de como que eu vejo a Lois, é que pra mim ela é uma personagem que é uma excelente repórter, e no momento que ela coloca uma coisa na cabeça pra resolver, que envolva a reportagem, nada tira da cabeça dela. Tudo ali vira a prioridade número 1 dela. E em nenhum momento passou pela cabeça dela que ela, sei lá, deveria primeiro conversar com o Clark pra saber se o Clark é mesmo o Superman e dá a oportunidade pra ele conversar. No máximo ela ficou dando indiretas, né, sobre mentirosos. E o Clark nunca percebeu as indiretas. E no final vai fazer com que a Lois fique um pouco magoada com isso, porque ela sente que o Clark tá mentindo pra ela. Então é por isso que o título do episódio é muito inteligente, né? Você vai acreditar que um homem pode mentir. Porque no finalzinho do episódio, a Lois, né, ela vai se jogar de um prédio, forçando o Clark a salvar ela. E isso daí é uma referência do Superman 2, que acontece uma cena praticamente igual. E porque isso também trouxe uma consequência nos atos, né? Porque como isso forçou o Superman a agir e revelar que ele é o Clark não gostou muito disso, ele não queria contar. E ele não queria contar porque talvez ele só quisesse proteger a Lois, ou porque ele não estava pronto para contar pra Lois. De qualquer jeito, ele ficou um pouco magoado, porque não era naquele jeito que ele queria que ela ficasse sabendo. E a Lois também ficou um pouco chateada, porque ela queria que o Clark compartilhasse isso com ela. E isso acabou criando esse ruído entre os dois, né? De um não confiar tanto no outro. E eu gostei disso, que eles meio que terminam separados aqui nesse episódio. E eles grudam isso perfeitamente com o Jimmy. Porque o Jimmy fica sozinho no episódio, fica conversando com o cara lá do esportes. E ele fica fazendo a cabeça dele, né? Dizendo que ele tem que ficar sozinho e tudo mais, que não sei o quê. E como no final do episódio o Jimmy ainda é ignorado pelos seus amigos que estão brigados e eles sequer falam com o Jimmy, isso deixa o Jimmy fazer o acampamento sozinho. E no finalzinho do episódio, o Jimmy encontra o tal do Pé Grande. Só que o Pé Grande é um gorila, na verdade. E esse gorila, quando eu vi na hora, eu pensei que fosse o Gorila Grodd. Mas não é o Gorila Grodd, na verdade é o Monsieur Mallah. Monsieur Mallah. Monsieur Mallah. E esse vilão, que a gente não sabe ainda se é exatamente um vilão, ele faz parte da Irmandade do Mal, que são aqueles vilões que rivalizam com a Patrulha do Destino. Eu gostei também que, se eu não me engano, no primeiro episódio, teve uma referência a esse cara aí. O que me leva a pensar que talvez outras referências que a gente teve nos outros episódios e nesse, talvez eles concretizem, né, em outros episódios. E esse episódio teve muitas referências ao universo DC, né? Mas bem, o ponto é que como o Jimmy é sequestrado, no episódio seguinte a gente vai ter que ver o Super e a Lois indo resgatar o Jimmy e reformando o grupo e provando, né, que o Jimmy é a cola que sustenta o grupo. Todo mundo sabe que o personagem alívio cômico é sempre o personagem que gruda a equipe. Todo mundo sabe. O Mutano gruda os Titãs, o Wally West, Liga da Justiça Sem Limites, gruda a equipe. Sempre é o personagem cara legal da equipe. E o Jimmy é o cara legal da equipe. E foi assim que eles conseguiram organizar esse trio nesse episódio de uma forma brilhante. A outra coisa que acontece nesse episódio é a luta com os vilões. Que a gente vai ter ali o aparecimento do Deathstroke agora pela primeira vez com a sua armadura. E realmente aquele cara que tá na abertura era o Deathstroke, né? Eu lembro que quando eu fiz um vídeo aqui, eu disse, pô, mas não parece o Deathstroke. E de fato, não parece o Deathstroke. Eu achava que poderia ser o Bloodsport. E assim, ó, reclame do visual, reclame do exoesqueleto. Mas o Deathstroke nesse episódio tava bem maneiro. Ele foi uma grande ameaça pro Superman nesse episódio, na verdade. E a luta que ele teve com o Superman ali no final foi bem legal. E ele ainda é um cara inteligente, porque ele pediu reforço e veio lá os androides lá do Evangelho. E assim, ó, nesse episódio eles até falaram, né, que o Superman tava um pouco mais fraco. E eu não sei se eles falaram isso porque talvez a Amanda Waller ali e aquele general subestimaram a força do Super, ou se talvez a força do Super realmente está diminuindo. E isso é uma coisa narrativa que ao longo dos próximos episódios eles vão desenvolver. Porque ficou parecendo mesmo que o Superman estava um pouco mais fraco nesse episódio. Talvez eles nerfaram um pouquinho só pra fazer a luta mais legal. Talvez. Ou talvez o Super tem que voltar lá pra base que tá na Fazenda Kent, mais uma vez, né? E recarregar, fazer alguma coisa ali.
Eu tô achando que vai ser essa segunda opção aí, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Eu também gostei da participação da Amanda Waller e do General, né, que eles estão em hologramas ali, né, e eles ficam falando com o Super, né, e desenvolvendo um pouco mais essas personalidades que são importantes a gente ficar sabendo um pouco mais. A gente descobriu, né, que a Amanda Waller não tem limite, se quiser matar civis, ela vai matar, e o General não. O General tenta obedecer um limite, né, ele vai fazer o que for preciso, mas ele não vai matar civis no meio do caminho. E olha, eu tô achando que esse cara aí é realmente o pai da Lois Lane. Eu já tinha comentado isso no episódio 2, mas agora tá bem na cara que ele é o pai da Lois, né? Pode até não ser, mas eu vou ficar muito surpreso se não for. E de uma forma geral aí, todas as participações do Superman no episódio foram excelentes. A luta com Deathstroke, com aqueles vilões que apareceram, o Superman salvando as pessoas e tudo isso interagindo de uma forma bem criativa dentro da história. A história continua sendo leve, divertida, bem executada, sempre focando no trio e o trio continua sendo bem desenvolvido. E olha, eu não tenho nenhuma reclamação nesse episódio. Eu vou dar nota 9. De novo, não vou dar 10 aí, porque vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios, pode ter episódio melhor. E esse episódio, ele é tão bom, ele rivaliza com os melhores episódios de Superman Animated Series. Esse episódio, eu achei bom nesse nível. Nem todos os episódios de Minhas Aventuras com Superman rivalizam com o Superman Animated Series. Mas esse sim. Todos os episódios de Minhas Aventuras com Superman têm identidade e é isso que destaca a série. E o episódio 5 é eles, né, usando a identidade a todo vapor. Ah, Gabriel, mas será que já dá pra dizer que é um dos melhores produtos do Superman desse século? Olha, essa primeira temporada tá se encaminhando pra tá no nível da primeira temporada do Superman e Lois, que também foi muito boa. E no finalzinho da primeira temporada do Superman e Lois, teve aquele episódio maravilhoso, 10 de 10, que foi a da entrevista. Olha, eu sinceramente acho que esse episódio aqui é tão bom quanto o da entrevista. Talvez o da entrevista seja um pouquinho melhor, mas olha, vai por preferência. Um prefere a animação, o outro prefere live action. Essa primeira temporada já é, no mínimo, top 5 melhores coisas do Superman desse século. Porque, assim, de cabeça, eu acho que as únicas coisas melhores, pelo menos nesse momento, é Superman contra Elite. Essa daí, pra mim, é insuperável. E a morte do Superman, aquela animação dos 952. Aí as outras animações, O Homem do Amanhã, Reinado do Superman, Batman e Superman, Inimigos Públicos, a outra animação da morte do Superman. Ah, sim, tem a animação do Superman All Stars. Essa daí ainda é melhor. Enfim, ainda tem os 4 longas animados que eu acho que ainda são melhores. Mas essa animação tá só no episódio 5. Ainda tem mais 5. Vamos ver o que vai acontecer. Se os últimos 5 episódios manterem esse nível, que são episódios nota 9, talvez no final da primeira temporada seja a melhor coisa do Superman. Eu não acho nesse momento que seja, mas eu acho que ela tá querendo se credenciar a ser. Eu tô muito curioso aí com o episódio que vai aparecer o Mr. Mxyzptlk. Porque o vilão, né, a gente já viu o visual por causa da abertura, tem um visual meio Dragon Ball Z. E eu sei lá, eu tô esperando o Mr. Mxyzptlk porradeiro Dragon Ball Z pra lutar contra o Superman. Cara, vai ser demais se for isso, hein? Mas alguma coisa me disse que o episódio do Mr. Mxyzptlk talvez seja junto com o episódio do Homem Brinquedo. Eu tô achando. Mas assim, ó, se a gente olhar só os episódio do Jimmy, vai que transformem o Jimmy Olsen num monstro, como aconteceu naquelas HQs malucas do Jimmy Olsen, melhor amigo do Superman. E aí o Superman conversando com o Jimmy Olsen, monstro, destruindo a cidade, ele confessa que o Superman é o Clark, né? E ele diz, né, sou seu melhor amigo, Jimmy. E daí o Jimmy se acalma. Caraca, vai ser bom demais se for isso. Episódio de Homem Brinquedo, você sempre respeita. Homem Brinquedo, você tem que respeitar os episódios do Homem Brinquedo, porque sempre pode vir um negócio muito bom, 10 de 10. É sempre bom respeitar episódios do Homem Brinquedo. Aprendi isso com o Superman Animated Series. E o episódio do Mr. Mxyzptlk também. E aí depois só vão sobrar, na teoria, os 2 últimos, que deve ser parte 1 e parte 2 também. Porque vão ser 10 episódios, né? Ah, Gabriel, mas também é a volta do Parasita. Ah, é verdade. O Parasita Godzilla deve aparecer também. Deve ter um episódio pro Parasita Godzilla. Enfim, pelo line-up dos vilões aí, tem potencial pra manter o 9, 9, 10. E quando terminar essa temporada, aí a gente avalia aí onde realmente está posicionado. Mas, se manter essa qualidade, eu acho que sim tem chance de ser a melhor animação do Superman pra algumas pessoas. Pra mim vai ser difícil superar Superman contra Elite. Essa daí é uma coisa que tá no meu coração. Mas eu consigo ver eles conseguirem superar Superman All Stars e a morte do Superman. Consigo ver. Só que é difícil. Ah, Gabriel, e o Superman da Liga da Justiça Sem Limites? Claro, tem o Superman da Liga da Justiça Sem Limites. A questão do Superman da Liga da Justiça Sem Limites não é que ele tá mal naquele desenho. É que nem sempre ele aparecia. Não era um desenho do Superman, era um desenho da Liga da Justiça.
Às vezes ele aparecia, às vezes não. E quando ele aparecia, nem sempre o foco era ele, nem sempre era o desenvolvimento de personagem pra ele. Quando tinha os episódios que focavam no Superman no Liga da Justiça Sem Limites, era muito bom. Não, ali era outro nível. Até porque esses episódios do Superman, boa parte deles foram escritos pelo Dwayne McDuff. E ele tira de letra Superman, assim, como se fosse nada. O cara era gênio. Então eu acho difícil, especificamente, superar os episódios da Liga da Justiça Sem Limites que focavam no Superman. Mas a gente não tá vendo um desenho qualquer aqui das minhas aventuras com o Superman. Tem que ver o que vai acontecer. E esse episódio 5... ele rivaliza com esses episódios, porque ele foi muito bem escrito, as interações foram muito boas, as cenas de ação foram muito boas também. Ele foi muito criativo ali na cena da dança com a Lois e o Clark desviando ali com a algema. Por isso ele merece sim ser comparado, porque foi bom nesse nível. Mas enfim, eu acho que eu tô me adiantando aqui, tá muito cedo pra dizer isso. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E do mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo com a nossa crítica da metade da temporada de Minhas Aventuras com Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.